Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o livro de Jó, capítulo 3, versículo 25, que está assim: aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Você conhece a história de Jó? Nos 2 primeiros capítulos, nós vemos aí uma drástica transformação na vida de um homem. Da noite para o dia, Jó, um homem rico, próspero, perdeu tudo. Perdeu os seus bens, todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos, numa tragédia, num acidente, ele perdeu todos os seus filhos de uma vez, e depois ele perdeu a sua saúde. Ele foi morar do lado de fora da cidade, em cima de um lixão. E aqui ele declara que aquilo que ele temia foi exatamente o que havia acontecido. Aquilo que mais lhe dava medo foi exatamente aquilo que o atingiu. Meu amigo, minha amiga, nesse verso nós temos aqui a revelação de que Jó não era um ser humano sobre-especial, um personagem que foi criada por algum autor antigo. Aqui se revela um ser humano, aqui se revela um homem de carne, ossos e sangue. Aqui se revela a humanidade, a finitude, a limitação do homem. Jó tinha medo. Tinha medo que algumas coisas pudessem acontecer, determinadas coisas que davam medo a ele e que, infelizmente, haviam atingido a sua vida. Jó era um homem temente a Deus, um homem íntegro, um homem crente, mas isso não o impediu de enfrentar essa situação tão trágica que ele estava testemunhando. Portanto, o livro de Jó é um livro difícil para alguns pregadores de hoje, porque tais pregadores evitam pregar mensagens sobre Jó, principalmente nos seus primeiros 40 capítulos, porque não sabem explicar a razão do sofrimento de um homem crente. Sabem explicar as razões do sofrimento de um pecador, de um ímpio, de uma pessoa incrédula, mas não conseguem explicar como é que um homem crente pode sofrer o que Jó sofreu. Tais pregadores evitam o livro de Jó, gostam do último capítulo, porque no último capítulo Deus dá em dobro tudo aquilo que Jó havia perdido, mas não gostam dos 40 primeiros capítulos. Meu amigo, minha amiga, Jó não sabia que na dimensão espiritual o diabo havia desafiado Deus. O diabo tinha dito a Deus o seguinte, que Deus abençoava Jó com prosperidade, com filhos, com muitos filhos, com muita felicidade, porque Deus havia dado tudo a ele. Por isso Jó servia a Deus. Mas se Deus tirasse essas coisas de Jó, se Deus tirasse os seus bens, as vidas dos seus filhos, a sua saúde, ele, o diabo, apostava que Jó deixaria de servir a Deus. Deus então aceita o desafio por conhecer Jó e permite então ao diabo que tirasse todas essas coisas, todos os seus bens. E ele o fez. E aí então Jó provou aqui no livro todo que ele permaneceu leal a Deus, nunca blasfemou contra Deus. Queixou-se sim da sua situação por ser um homem. Lamentou sim as suas perdas. Perguntou, questionou a Deus a razão de tudo aquilo, mas não blasfemou, não se desviou do caminho do Senhor. E com isso, uma lição foi dada ao diabo.
O homem crente continua a servir a Deus independentemente da sua condição financeira, independentemente da sua condição de saúde, independentemente daquilo que tem ou deixa de ter. Meu amigo, minha amiga, o homem, a mulher, crentes, louvam, adoram o Senhor em qualquer circunstância. Cantam louvores a Deus em qualquer circunstância, na alegria ou na adversidade, na saúde ou na doença, na vida ou à beira da morte. O homem crente, a mulher crente, adora o Senhor, serve o Senhor em qualquer circunstância. Eis a grande lição do livro de Jó. O homem consegue servir a Deus incondicionalmente. Mas isso não significa dizer que o homem não sofra. Jó sofreu com as perdas, mas manteve-se fiel à palavra de Deus, manteve-se fiel ao seu Deus, não desistiu, apesar de todo o seu medo. Meu amigo, minha amiga, você vai perceber que durante todo o livro de Jó, ele não vai procurar a Deus para pedir a recuperação dos seus bens, para pedir que Deus pudesse dar outros filhos. Enfim, Jó só está dialogando com Deus e com seus amigos que ficaram ao seu lado a respeito da sua situação. E no final do livro, ele então acaba até orando pelos seus amigos. Meu amigo, minha amiga, se você enfrenta uma situação, se você crê em Deus e enfrenta uma situação difícil na sua vida, faça como Jó, permaneça firme, não desista, continue servindo a Deus e você honrará o nome do nosso Deus através da sua fé. E também dará uma lição ao inimigo das nossas almas que sempre aposta que nós desviaremos os nossos pés dos caminhos do Senhor se nós perdermos os nossos bens, se nós não tivermos mais os nossos benefícios. Prove o contrário, prove que você continua fiel, leal a Deus apesar das circunstâncias e o Senhor recompensará a sua fé. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos, nós temos 3 cultos. O primeiro, às 9 horas da manhã, com a nossa escola bíblica dominical. O segundo culto, às 5h30 da tarde e o último, às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida, para que você possa sempre, apesar de todas as circunstâncias, sempre adorar e louvar o nosso grande e maravilhoso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.